ano 28 da nossa era, um rabino de Nazaré entrou numa sinagoga na Galileia. Num sábado, olhou diretamente para um homem com a mão atrofiada e curou-o diante de todos. Os fariseus estavam a observar, à espera de o apanhar em flagrante. E quando aconteceu, não fizeram perguntas. Saíram e começaram a planear como o matar. Essa foi apenas a primeira vez. Os evangelhos registram pelo menos 7 ocasiões em que Jesus curou especificamente ao sábado, o dia mais sagrado do judaísmo, o único dia em que nunca se devia trabalhar. E em todas as vezes, ele fê-lo publicamente de forma deliberada, sabendo exatamente o que isso lhe custaria. Então, por que é que ele continuou a fazê-lo? Por que escolher o único dia que garantidamente o levaria à morte? A resposta muda tudo o que pensas saber sobre o motivo pelo qual Jesus morreu. Se tivesses perguntado a alguém na Judéia sobre o sábado nos anos antes de Jesus nascer, essa pessoa não o teria descrito da forma como costumamos imaginar. Nós imaginamos algo como uma manhã tranquila de domingo, um dia de folga, uma pausa espiritual, talvez uma boa refeição em família e depois uma sesta, algo agradável, algo opcional, algo suave. Não era isso que o sábado representava. E se não entenderes o que ele realmente significava, tudo o que Jesus fez nesse dia parece um mal-entendido em vez do que realmente foi, que foi o ato mais deliberado, mais provocador e mais carregado de significado teológico de todo o seu ministério público. Para uma pessoa judia que vivia no primeiro século, sob a ocupação romana, o sábado era o traço definidor de quem eles eram como povo. Não era apenas uma prática, era identidade. No livro do Êxodo, capítulo 31, Deus diz a Moisés que o sábado é um sinal entre ele e o povo de Israel para sempre. A palavra hebraica usada ali é ot. Significa um sinal, uma marca distintiva, uma marca gravada na própria alma de uma nação. Violar o sábado não era como faltar à missa, era como renunciar à cidadania no reino de Deus. E para entenderes por que esse peso era tão extremo, precisas de conhecer a história que veio antes. Durante os cerca de 400 anos, entre o último livro do Antigo Testamento e os primeiros eventos do Novo, o povo judeu foi conquistado, exilado, disperso, ocupado e oprimido por uma sucessão de impérios. Primeiro os babilônios destruíram o templo e arrastaram o povo para a Mesopotâmia. Depois, os persas permitiram que alguns regressassem. Depois, os gregos varreram a região sob Alexandre, o Grande, e após a sua morte, os seus sucessores lutaram pela região como lobos a dilacerar uma carcaça. Um desses sucessores, um homem chamado Antíoco Epifânio, decidiu que a melhor forma de unificar o seu território era eliminar por completo a singularidade judaica. Proibiu a observância do sábado, proibiu a circuncisão, ergueu uma estátua de Zeus dentro do templo em Jerusalém e sacrificou um porco sobre o altar. Ordenou que rolos da Torá fossem queimados em praças públicas e mandou executar mães judias que circuncidavam os seus filhos recém-nascidos, pendurando os bebés mortos ao pescoço das mães como aviso para os outros. A revolta que se seguiu, liderada por uma família chamada os Macabeus, foi travada especificamente para preservar o direito de cumprir a Torá, de guardar o sábado, de permanecer judeu. Durou anos, custou milhares de vidas e resultou durante algum tempo até Roma chegar e impor o seu próprio tipo de controlo. Então, quando Jesus entra naquela sinagoga na Galileia, por volta do ano 28 ou 29 da nossa era, o sábado não é apenas uma observância religiosa, é uma cicatriz, é uma ferida que sarou, mas nunca deixou de doer. É aquilo pelo qual os seus bisavós sangraram, aquilo que os torna quem são.
E qualquer pessoa que lhe toque, que o trate com descuido, que pareça desrespeitá-lo, está a tocar no nervo mais profundo da psique nacional. É nesse mundo que a tradição rabínica construiu o que os estudiosos chamam de a cerca em torno da Torá. A ideia era simples, pelo menos em princípio. Deus disse para não trabalhar ao sábado. Muito bem. Mas o que conta como trabalho? Se não podes carregar um fardo, isso inclui as tuas sandálias. Se não podes acender um fogo, podes manter um a arder que tenha sido aceso antes do pôr do sol. Se uma mosca pousa no teu pergaminho enquanto estás a escrever, enxotá-la é um ato de trabalho. Isto não são piadas. Eram debates reais, discutidos com total sinceridade por algumas das mentes jurídicas mais brilhantes do mundo antigo. E o consenso a que chegaram foi registrado na Mishnah, a compilação escrita das tradições orais, redigida por volta do ano 200 da nossa era, mas baseada em regras e práticas que já estavam bem estabelecidas muito antes de Jesus nascer. Os rabinos identificaram 39 categorias de trabalho proibido, derivadas dos tipos de trabalho usados para construir o tabernáculo no deserto: semear, arar, colher, atar feixes, debulhar, joeirar, separar, moer, peneirar, amassar, cozer, tosquiar lã, branquear, cardar, tingir, fiar, tecer, dar um nó, desfazer um nó, cozer 2 pontos, rasgar, apanhar um animal, abater, esfolar, curtir, raspar couro, cortar, escrever 2 letras, apagar, construir, demolir, apagar um fogo, acender um fogo, o golpe final do martelo e transportar um objeto de um domínio para outro. 39 categorias, cada uma com subcategorias e subcategorias de subcategorias. Todo um universo de precisão legal construído para garantir que ninguém cruzasse a linha por acidente. E eles não faziam isto por mesquinhez. Quero ser claro quanto a isso, porque é fácil caricaturar os fariseus como burocratas tacanhos, obcecados com regras pela simples existência de regras. Não era isso que estava a acontecer. Faziam-no porque acreditavam, com cada fibra do seu ser, que Deus lhes tinha dado um mandamento e que a obediência nacional a esse mandamento era a única coisa que separava Israel da destruição total. Tinham as provas, tinham visto o que acontecia quando a aliança era quebrada: o exílio, a profanação do templo, a perseguição, a morte. Portanto, a cerca não era crueldade, era medo envolvido em devoção. E a cura caía numa zona cinzenta cuidadosa. O princípio rabínico de Pikuach Nefesh, a preservação da vida, permitia e até exigia quebrar o sábado se alguém estivesse em perigo mortal. Se uma parede desabasse sobre alguém, podias desenterrá-lo. Se uma mulher estivesse em trabalho de parto ativo, uma parteira podia assistir. Se alguém estivesse a sufocar, podias intervir. A vida prevalecia sobre o sábado, mas condições crônicas eram diferentes. Se alguém estava doente há anos, se tinha uma mão atrofiada, ou as costas curvadas, ou cegueira de nascença, então, por definição, a sua condição era estável. Não ia morrer naquele dia, e se não ia morrer naquele dia, a cura podia esperar até depois do pôr do sol, quando o sábado terminava. Não estavas a ser insensível, estavas a ser fiel, estavas a proteger a aliança. Pelo menos era assim que o sistema funcionava, e é aqui que Jesus entra e incendeia toda a estrutura. Os evangelhos registram pelo menos 7 ocasiões distintas em que Jesus curou alguém especificamente ao sábado. E o padrão, a forma como ele o faz de cada vez, é tão consistente e tão deliberadamente público que é impossível ler estes episódios como acidentes. Ele nunca curou em segredo ao sábado. Em todas as vezes foi visível, foi confrontacional e foi concebido para forçar uma pergunta que ninguém na sala conseguia evitar.
Mas o que aconteceu naquela sinagoga na Galileia é o episódio que mudou tudo. O capítulo 3 de Marcos abre com Jesus a entrar na sinagoga ao sábado. Há um homem presente com uma mão ressequida e inútil. E Marcos escreve, numa linguagem simples e devastadora, que alguns deles procuravam uma razão para acusar Jesus, por isso observavam-no atentamente para ver se ele curaria ao sábado. Isto não foi um encontro espontâneo. Os fariseus tinham se posicionado naquela sala. Provavelmente tinham garantido que aquele homem estaria visível, colocado na linha de visão de Jesus, disposto como uma prova num tribunal. A armadilha estava montada, as testemunhas estavam nos seus lugares. Tudo o que precisavam era que Jesus mordesse o isco. E ele sabia, ele sempre soube. Então, o que faz ele? Não finge que o homem não está ali. Não espera até depois do culto para o curar em privado, no beco atrás do edifício. Chama o homem para a frente, para o centro da sala, diante de todos, sob todos os olhares atentos. E depois Jesus vira-se para os fariseus, os homens que montaram esta armadilha, e faz uma pergunta que corta através de séculos de andaimes legais até o coração pulsante por baixo. É permitido ao sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Silêncio. Silêncio total. Porque não há resposta segura. Se dissessem fazer o bem, então a cura estava justificada e a acusação deles desmoronava. Se dissessem fazer o mal, condenavam-se a si próprios diante de toda a congregação. Por isso, não disseram nada. E Marcos descreve o que acontece a seguir com uma das frases mais emocionalmente cruas de todo o Novo Testamento. Jesus olha em volta para eles com raiva, profundamente entristecido pela dureza dos seus corações. As duas emoções ao mesmo tempo, fúria e tristeza. Ele não está irritado, está devastado e furioso com aquilo que o devastou. Depois diz, estende a tua mão. O homem obedece e ela fica completamente restaurada. E Marcos registra o que acontece logo a seguir, um versículo que deveria fazer parar qualquer leitor. Os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos sobre como poderiam matar Jesus. Capítulo 3, ainda no início da história. E a primeira conspiração de morte já está em curso, não por causa de um discurso político ou de uma afirmação teológica abstrata, mas por causa de uma única cura ao sábado. Mas há um detalhe que toda a gente ignorou na altura. Jesus não parou, não recuou. Se alguma coisa mudou, as curas ao sábado aceleraram, e cada uma empurrou o confronto ainda mais para território perigoso. No capítulo 13 de Lucas, há uma mulher que estava curvada, incapaz de se endireitar, há 18 anos. O texto diz que ela estava presa por um espírito, amarrada por algo que ia além do físico. Durante 18 anos, a única coisa que ela via com clareza era o chão debaixo dos seus pés. Ela não foi à sinagoga naquele dia à procura de um milagre. Foi porque era sábado. Porque era isso que as mulheres judias fiéis faziam, foi para adorar. E Jesus vê-a, não de forma abstrata, não como uma oportunidade teológica. Ele vê-a, chama-a e coloca as mãos sobre ela e diz, mulher, estás livre da tua enfermidade. E imediatamente, após 18 anos a olhar para a terra, ela endireita-se. Imagina esse momento dentro das paredes de pedra de uma sinagoga do primeiro século. A primeira vez em quase 2 décadas que ela levanta os olhos e vê o teto, os rostos das pessoas à sua volta, o céu através da porta. 18 anos a ver apenas poeira, sandálias e a sua própria sombra. E de repente o mundo abre-se acima dela. Ela começa a louvar a Deus ali mesmo na sala.
E o líder da sinagoga fica indignado, mas repara em quem ele confronta. Não desafia Jesus diretamente. Vira-se para a multidão e diz, com o tom de um homem que recita um regulamento: há 6 dias para trabalhar, portanto venham ser curados nesses dias, e não ao sábado. Venham ser curados nesses dias. Como se a cura fosse uma consulta que se pudesse agendar. Como se a plenitude devesse esperar na fila atrás do calendário. E a resposta de Jesus é o tipo de frase que cai como um martelo e ecoa durante séculos. Chama o líder de hipócrita, ali mesmo, diante de toda a congregação. Depois diz: cada um de vocês não desata o seu boi ou o seu burro da manjedoura ao sábado para o levar a beber água. Então não devia esta mulher, filha de Abraão, que Satanás manteve presa durante 18 longos anos, ser libertada neste dia de sábado daquilo que aprendia? Filha de Abraão. Ele está a usar linguagem de aliança de forma deliberada. Está a dizer que esta mulher específica, ignorada, curvada, que estava no fundo da sala, tem mais direito à liberdade ao sábado do que o gado deles. E se o sábado é um dia de descanso, um dia de plenitude, um dia de libertação, então este é exatamente o dia certo para quebrar todas as correntes. Lucas diz-nos que todos os seus opositores ficaram humilhados, e toda a multidão estava encantada com as coisas maravilhosas que ele fazia. É aqui que as coisas se tornam realmente interessantes, porque a próxima cura ao sábado leva o confronto para fora da sinagoga e para dentro da sala de jantar. Lucas, capítulo 14. Jesus foi convidado para comer na casa de um fariseu importante, ao sábado, e Lucas acrescenta uma linha que espelha a cena da sinagoga quase exatamente. Ele estava a ser cuidadosamente observado. O jantar é uma encenação. Um homem com hidropisia, uma condição que causa inchaço severo nos membros e no abdômen, está presente à mesa. E Jesus, plenamente consciente da vigilância, vira-se para os doutores da lei e para os fariseus e pergunta sem rodeios: é permitido curar ao sábado ou não? Não dizem nada. Outra vez. Então Jesus toca no homem, cura-o e manda-o embora. Depois pergunta à sala: se um de vocês tiver um filho ou um boi que caia num poço ao sábado, não o tirará imediatamente? E mais uma vez, não tem nada a dizer, porque a resposta é óbvia. Claro que tirariam a criança, claro que resgatariam o boi, mas de alguma forma, curar um homem cujo corpo está inchado de líquido, isso é suposto esperar até amanhã. Agora chegamos ao tanque de Betesda, no capítulo 5 de João. E esta é a cura que não se limitou a quebrar as regras. Reescreveu toda a conversa sobre quem Jesus afirmava ser. O tanque de Betesda ficava perto da Porta das Ovelhas, na cidade velha de Jerusalém, rodeado por 5 colunatas cobertas. Os arqueólogos escavaram este local, confirmando a existência do tanque e a sua invulgar estrutura de 2 reservatórios sob as ruas da cidade moderna. No primeiro século, estes pórticos estavam cheios de pessoas com deficiência, cegos, coxos, paralíticos, atrofiados. Deitavam-se em esteiras e paletes, à espera. A tradição dizia que um anjo descia ocasionalmente e agitava a água, e quem entrasse primeiro no tanque depois da agitação seria curado. Quer se tome isso literalmente, ou como uma crença popular, isso não muda a cena. Eram pessoas desesperadas, agarradas a uma esperança desesperada, dia após dia, ano após ano. Um homem estava ali deitado há 38 anos. Esse não é um número que deva passar despercebido. É mais tempo do que muitos de nós vivemos. Ele esteve naquele mesmo lugar junto à água, na mesma esteira, a olhar para o mesmo céu de Jerusalém, enquanto imperadores subiam e caíam e crianças se tornavam avós.
Jesus aproxima-se deste homem, de entre as dezenas ou centenas que jaziam ao redor daquele tanque, e faz uma pergunta que à superfície parece quase cruel. Queres ficar bom? E o homem não responde que sim. Explica por que não consegue. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou a tentar entrar, outro desce à minha frente. Ele foi tão moldado pela sua limitação, tão definido por 38 anos de espera e fracasso, que nem consegue imaginar que lhe estejam a perguntar se quer algo diferente. Esqueceu-se de como querer. E Jesus simplesmente diz: levanta-te, pega na tua esteira e anda. O homem obedece, instantaneamente. Músculos que não funcionavam há décadas ganham vida. Pernas que tinham sido inúteis desde o reinado de um imperador esquecido sustentam o seu peso. Ele levanta-se, baixa-se, pega na esteira onde esteve deitado durante mais tempo do que a maioria das carreiras dura e afasta-se do tanque de Betesda. Presta atenção a este próximo detalhe, porque explica tudo o que se seguiu. Os líderes judeus nos pátios do templo veem o homem a carregar a sua esteira e detêm-no. É sábado. A lei proíbe-te de carregar a tua esteira. E eles estão tecnicamente corretos. Transportar um objeto de um domínio para outro era uma das 39 categorias proibidas de trabalho. O homem foi curado depois de 38 anos, e a primeira coisa que as autoridades notam é a esteira. Ele diz-lhes: o homem que me curou disse-me para pegar na minha esteira e andar. Eles querem saber quem lhe disse para fazer aquilo. O homem nem sequer sabe o nome de Jesus. Tinha sido curado por um desconhecido que já tinha desaparecido na multidão de Jerusalém. Mas mais tarde, Jesus encontra-o nos pátios do templo, diz-lhe que foi curado e avisa-o para deixar de pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem vai e diz aos líderes judeus que foi Jesus quem o curou. E depois vem o versículo que faz explodir toda a história. João, capítulo 5, versículo 16. Então, porque Jesus fazia estas coisas ao sábado, os líderes judeus começaram a persegui-lo. Mas Jesus não pede desculpa, não suaviza a sua posição, não oferece um compromisso, ele intensifica. Diz algo que no contexto teológico do judaísmo do primeiro século cai com a força de um trovão dentro do templo. O meu pai trabalha sempre até hoje, e eu também trabalho. Se estás a ouvir isto em português, no século XXI, pode parecer uma afirmação teológica razoável. Um ponto interessante sobre o envolvimento contínuo de Deus no mundo. Mas naquela sala, naquela língua, naquela cultura, aquelas palavras eram uma sentença de morte. Na teologia judaica, Deus não observa o sábado da mesma forma que os seres humanos. Os próprios rabinos reconheciam isto e debatiam-no extensamente. Deus continua a sustentar o universo todos os dias, incluindo ao sábado. O sol nasce no sétimo dia, a chuva cai, os corações batem, bebés nascem, pessoas morrem. A criação não faz pausa. O trabalho providencial de Deus, a sua atividade de dar vida, sustentar e governar, continua sem interrupção. Mas aqui está o ponto fundamental. Esse trabalho divino contínuo era entendido como uma prerrogativa exclusiva, única e irredutível de Deus. Era a única exceção ao descanso sabático e pertencia somente a Deus. Nenhum ser humano podia reclamar essa exceção. Nenhum rabino podia dizer: eu estou a fazer o tipo de trabalho de Deus ao sábado, por isso estou isento. Isso seria blasfêmia da mais alta ordem. Então, quando Jesus diz: o meu pai trabalha sempre até hoje e eu também trabalho, ele não se está a comparar a um filho obediente que ajuda nas tarefas de casa.
Está a colocar-se na mesma categoria operacional que o Criador do universo. Está a afirmar que o seu trabalho ao sábado, a sua cura, a sua restauração, o seu tornar inteiras as coisas partidas, é o mesmo tipo de trabalho que Deus realiza. O trabalho divino de sustentação que nunca para. E João certifica-se de que não perdes o ponto. O versículo seguinte naquele capítulo diz: por esta razão, os líderes judeus procuravam ainda mais matá-lo. Não só porque violava o sábado, mas também porque chamava Deus o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aí está, declarado de forma explícita pelo próprio autor do Evangelho. As curas ao sábado não eram apenas atos de compaixão, não eram apenas demonstrações de poder. Eram declarações teológicas, ditas na linguagem da ação em vez de palavras. Cada vez que Jesus curava ao sábado, estava a dizer, da forma mais pública e inegável possível: eu tenho a mesma autoridade sobre este dia que Deus tem, porque o meu Pai e eu estamos a fazer o mesmo trabalho. E se isso é verdade, então as regras, as categorias, a cerca, todo o sistema construído para proteger o sábado, tudo isso se torna secundário em relação à pessoa que está ali na sala. Porque se o Senhor do sábado está aqui, então o sábado responde a ele. E o confronto não abrandou, acelerou. O homem cego de nascença, no capítulo 9 de João. Esta cura é uma aula magistral de escalada deliberada. Jesus não se limita a dizer uma palavra. Baixa-se, cospe no chão, mistura a saliva com a terra para fazer lama e esfrega-a fisicamente nos olhos do homem. Depois diz-lhe para ir lavar-se no tanque de Siloé, na zona sul de Jerusalém. Ora, fazer lama ao sábado era em si uma violação. Amassar era uma das 39 categorias. Aplicar uma pasta numa ferida era considerado tratamento médico, o que era proibido para condições que não fossem urgentes. Jesus não estava apenas a curar. Estava a fazer questão de cometer várias infrações técnicas num único ato. Era como se quisesse acumular acusações. O homem lava-se no tanque, volta a ver. Pela primeira vez em toda a sua vida, vê os rostos das pessoas nas ruas de Jerusalém. Cores, luz, as paredes do templo, as suas próprias mãos. E os fariseus ficam tão abalados que abrem uma investigação completa. Interrogam o homem, interrogam os pais dele. Os pais, aterrados com a possibilidade de serem expulsos da sinagoga, recusam-se a dar uma resposta direta e dizem: perguntem-lhe a ele já tem idade. Os fariseus trazem o homem de volta uma segunda vez e exigem que ele dê glória a Deus, porque nós sabemos que esse homem é um pecador. E o homem que antes era cego dá uma das respostas mais emblemáticas de toda a Bíblia. Se ele é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Expulsam-no da sinagoga. Mas repara no que os fariseus dizem entre si no capítulo 9 de João, versículo 16. Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros entre eles dizem: como pode um pecador realizar tais sinais? E ficam divididos. Essa divisão é o terremoto debaixo de toda a história, porque os fariseus entendiam algo que escapa aos leitores modernos. Na sua teologia, milagres verdadeiros só podiam vir de Deus. Se estas curas eram reais e ninguém as negava, nem mesmo os piores inimigos de Jesus alguma vez negaram os milagres em si, então o poder por trás deles tinha de vir de algum lugar, ou de Deus, o que significava que o próprio Deus aprovava a violação do sábado e tudo o que isso implicava, ou de Satanás, que foi a acusação a que alguns deles acabaram por recorrer. Mas a acusação nunca se sustentou verdadeiramente, porque as curas eram boas demais, completas demais, restauradoras de forma demasiado inequívoca. Um homem cego de nascença agora vê. Uma mulher curvada há 18 anos agora está de pé. Um paralítico de 38 anos agora anda.
uma mão atrofiada abre-se e move-se numa sinagoga na Galileia. Estes não eram truques de magia ambíguos. Eram exatamente os sinais que os profetas hebreus disseram que o Messias traria. Isaías, capítulo 35, escrito 7 séculos antes de Jesus nos tribunais do antigo Israel, descreve a era messiânica em detalhe vívido. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos desobstruídos. Então o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo gritará de alegria. Jesus estava a realizar exatamente esses sinais e estava a realizá-los precisamente no dia que forçaria todas as testemunhas a confrontar a única pergunta que o estabelecimento religioso não queria enfrentar. Quem é este homem? Quem tem autoridade para anular o sábado? E se a resposta é só Deus, então o que é que isso faz do Rabino de Nazaré? E se voltares ao início do ministério público de Jesus, na aldeia piscatória de Cafarnaum, descobres que este padrão estava lá desde a cena de abertura, entrelaçado na sua missão desde o primeiro dia. Marcos, capítulo 1. Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum ao sábado e começa a ensinar. As pessoas ficam espantadas porque ele ensina com autoridade, não como os escribas que citavam sempre rabinos anteriores como fontes. E então, ali mesmo no meio do culto, um homem com um espírito impuro grita: "Que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." O demônio identifica Jesus antes de qualquer ser humano naquela sinagoga conseguir fazê-lo. E Jesus repreende o espírito com uma única ordem: "Cala-te, sai dele." O espírito convulsiona o homem e sai com um grito. Toda a sinagoga de Cafarnaum fica atônita. Viram-se uns para os outros e dizem: "O que é isto? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele até dá ordens aos espíritos impuros e eles obedecem-lhe." Este é o primeiro milagre registrado no Evangelho de Marcos e acontece ao sábado, numa sinagoga, diante de todos. No dia de descanso, Jesus faz a coisa mais inquieta que se possa imaginar. Entra numa guerra contra as trevas e vence-a com uma frase. Nessa mesma tarde, após sair da sinagoga, Jesus caminha até a casa de Simão Pedro e André, perto da margem do mar da Galileia. A sogra de Pedro está deitada na cama com uma febre alta. O relato de Lucas diz que as pessoas pediram especificamente a Jesus que a ajudasse. E Jesus vai até a cabeceira dela, toma-a pela mão e levanta-a. A febre desaparece imediatamente e ela levanta-se e começa a servir o jantar. Os fariseus não estão presentes na casa de Pedro para esta cura. Não há confronto público, mas o momento de estudo. Ainda é sábado. E o que faz a mulher curada? Serve, prepara comida, recebe os convidados. Por outras palavras, faz exatamente o tipo de trabalho doméstico que a lei do sábado restringia. E Jesus não a impede. Deixa a cura fluir para a ação, para a vida, para a generosidade. E nessa noite, depois do sol se pôr sobre o mar da Galileia e o sábado terminar oficialmente, Marcos diz que toda a cidade de Cafarnaum se juntou à porta de Pedro. As pessoas trazem todos os que estão doentes ou possuídos por demônios. E Jesus cura muitos deles. Mas repara nisto: os habitantes da cidade esperaram até ao pôr do sol. Conheciam as regras, respeitavam o limite do sábado, trouxeram os seus doentes depois do sábado terminar. O que significa que as curas que aconteceram durante o sábado, aquelas que Jesus iniciou sem que ninguém lhe pedisse, foram escolhas deliberadas, não acidentes de timing. 7 curas em 4 evangelhos. E quando as colocas lado a lado, o padrão torna-se inconfundível. Cada cura ao sábado foi visível, pública e confrontacional. Ele curou em sinagogas na Galileia, à mesa de jantar de um fariseu, no tanque de Betesda em Jerusalém, na casa de Pedro em Cafarnaum.
Ele certificou-se de que as pessoas vissem. Certificou-se de que as autoridades soubessem. Certificou-se de que a pergunta fosse inevitável. Isto não era um rabino que por acaso quebrou uma regra num dia inconveniente. Era um homem com uma missão, e o sábado foi o palco que ele escolheu para a declaração mais perigosa da sua vida. Enquanto os confrontos se intensificavam em sinagogas, pátios do templo e salas de jantar por toda a Galileia e a Judéia, algo maior estava a crescer no panorama político, algo de que quase ninguém fala. Os fariseus não operavam no vazio. Roma estava sempre a observar desde a fortaleza Antônia, que se erguia sobre o pátio do templo. A província da Judéia era um dos territórios mais voláteis do império. Uma panela de pressão de fervor religioso, ressentimento político e expectativa messiânica. Falsos messias já tinham surgido antes, e em todas as vezes Roma tinha respondido com força devastadora e desproporcional. Crucificações alinhavam as estradas romanas. Aldeias ardiam, populações eram dispersas ou escravizadas. Os fariseus viviam com essa realidade todos os dias. Sabiam que se um rabino popular começasse a fazer reivindicações divinas, a atrair multidões enormes às margens do Mar da Galileia, a desafiar a autoridade religiosa estabelecida e a criar perturbações públicas em todas as sinagogas de Cafarnaum a Jerusalém, seria apenas uma questão de tempo até as legiões repararem. E quando Roma reparava, não era só o criador de problemas que pagava o preço. Era a cidade inteira, a nação inteira. É por isso que o sumo sacerdote Caifás diz mais tarde, no capítulo 11 de João, uma das declarações mais tragicamente proféticas de toda a Bíblia. Vocês não compreendem que é melhor para vocês que um só homem morra pelo povo do que a nação inteira pereça. Ele estava a falar em termos políticos, estava a falar movido por um medo genuíno, e o seu medo não era irracional. Dentro de 40 anos após a crucificação de Jesus, no ano 70 da nossa era, Roma fez exatamente aquilo que os fariseus temiam. As legiões, sob o comando do general Tito, cercaram Jerusalém, esfomearam a cidade, romperam as muralhas, incendiaram o templo até ao chão e mataram ou escravizaram centenas de milhares de judeus. O templo nunca mais foi reconstruído. O muro ocidental na Jerusalém moderna é tudo o que resta. Então, quando os fariseus viam Jesus curar ao sábado e sentiam o sangue gelar-lhes nas veias, não era legalismo mesquinho, não era esnobismo religioso de mente estreita, era pavor existencial vestido de roupagem teológica. Este homem estava a ameaçar a paz frágil, precária, de vida ou morte, que tinha mantido a nação viva sob a ocupação romana. Aos olhos deles, ele estava a brincar com o fogo que podia consumir tudo o que tinham lutado para proteger. Mas é exatamente isto que torna as curas ao sábado tão impressionantes, porque Jesus sabia de tudo isto. Ele cresceu neste mundo, entendia a política, o medo, a história de catástrofe nacional ligada à violação da aliança. Sabia do que os fariseus tinham medo e sabia que eles não estavam inteiramente errados em ter medo. E mesmo assim, escolheu o sábado. Ele podia ter curado numa terça-feira, qualquer terça-feira. Todas aquelas pessoas com condições crônicas já tinham esperado anos. A mulher curvada há 18 anos naquela sinagoga já tinha suportado 6.570 amanheceres. O homem no tanque de Betesda estava ali deitado há quase 4 décadas. Do ponto de vista médico, teológico, prático, mais um dia não teria feito diferença. Mas Jesus não esperou. E a razão pela qual não esperou é toda a essência do Evangelho. Se Jesus tivesse parado depois de 1 ou 2 curas ao sábado, esta seria uma história muito diferente. Apenas um rabino com uma interpretação diferente da lei. Uma voz liberal a contrariar a tradição conservadora.
um debate entre estudiosos que poderia ter desvanecido na história como milhares de outros debates rabínicos. Mas ele continuou, porque não estava a discutir interpretação. Estava a fazer uma reivindicação sobre identidade. E essa reivindicação teve consequências que ninguém podia desfazer. Marcos, capítulo 3, versículo 6. Após a cura do homem com a mão atrofiada, os fariseus saíram e imediatamente conspiraram com os herodianos. Esses dois grupos normalmente desprezavam-se mutuamente. Os fariseus eram puristas religiosos. Os herodianos eram colaboradores políticos que apoiavam os reis fantoches de Roma. Não concordavam em quase nada, mas encontraram terreno comum numa convicção partilhada. Jesus de Nazaré tinha de ser parado. João, capítulo 5, versículo 18. Após o tanque de Betesda, os líderes tentaram ainda mais matá-lo. E João enuncia a dupla acusação: violar o sábado e fazer-se igual a Deus. 2 crimes, um único ato. Porque ao curar ao sábado, Jesus estava a reivindicar fazer o que só Deus podia fazer, no dia que só Deus podia anular. Cada milagre ao sábado era uma reivindicação de divindade envolta num ato de misericórdia. E os líderes religiosos em Jerusalém e na Galileia entendiam isso perfeitamente. Melhor, provavelmente, do que qualquer pessoa que leia os evangelhos 2000 anos depois. Ouviram a reivindicação, viram as provas, reconheceram os sinais messiânicos de Isaías e escolheram proteger o sistema em vez de seguir a verdade. Alguns quebraram as fileiras. Nicodemos, um fariseu e membro do sinédrio governante, foi ter com Jesus sob o manto da escuridão e disse: Rabi, nós sabemos que és um mestre que veio da parte de Deus, porque ninguém poderia realizar os sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Ele foi de noite porque tinha medo, mas foi. José de Arimateia, outro membro do conselho, acabou por oferecer o seu próprio túmulo pessoal, escavado na rocha, para o sepultamento de Jesus após a crucificação. As fissuras no sistema estavam lá, mas o sistema aguentou. A mesma devoção que fazia dos fariseus líderes respeitados o seu compromisso zeloso com a Torá, era a mesma coisa que os cegava. A cerca que construíram para proteger a lei de Deus tornou-se o muro que os impediu de ver o Deus para o qual a lei apontava. Agora, se tens acompanhado esta história e prestado atenção ao padrão ao longo das 7 curas, há algo a construir-se por baixo de tudo isto que atravessa 20 séculos e toca em algo muito pessoal. Porque isto não é apenas história antiga, isto é sobre ti. Jesus estava a fazer uma reivindicação sobre o que o sábado sempre deveria ter sido. Quando Deus descansou no 7º dia no relato da criação no livro de Gênesis, não foi porque estava cansado. A palavra hebraica é shavat e significa que ele cessou. Parou, não por exaustão, mas por completude. O trabalho estava feito. Tudo o que tinha sido informe e vazio estava agora ordenado, belo e vivo. E o descanso que se seguiu foi a coroa da criação, o momento em que tudo estava inteiro. O sábado era uma celebração de plenitude, mas ao longo dos séculos algo aconteceu. A celebração tornou-se num fardo, o presente tornou-se num teste, o descanso tornou-se inquieto. Camada após camada de interpretação foi adicionada, cada uma bem intencionada, cada uma um pouco mais pesada, até que as pessoas que o sábado deveria abençoar mal conseguiam respirar sob o peso de o cumprir. Jesus disse-o de forma direta no capítulo 2 de Marcos: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Essa única frase derruba todo o sistema religioso da Judéia do 1º século. O sábado existe para servir as pessoas. As pessoas não existem para servir o sábado. E se uma filha de Abraão esteve presa durante 18 anos numa sinagoga na Galileia,
Então, o sábado, o dia de descanso, o dia de plenitude, o dia que celebra a completude da obra de Deus, é exatamente o dia certo para a libertar. Porque foi sempre disso que o dia se tratou. E é aqui que o convite vai além do mundo antigo e entra na tua vida agora mesmo. Porque o padrão em que os fariseus caíram não é história antiga. Está a acontecer agora, em igrejas e comunidades de fé, e na vida espiritual privada de pessoas por todo o mundo. Quantas pessoas experimentaram a religião principalmente como um sistema de regras concebido para as encerrar em vez de as libertar? Quantas pessoas entraram num local de culto carregando um fardo que traziam há anos e foram recebidas não com cura, mas com regulamentos? Quantas pessoas ouviram de uma forma ou de outra: volte no outro dia, o seu problema não se encaixa no nosso horário? A mulher curvada há 18 anos naquela sinagoga da Galileia não é apenas uma personagem num texto antigo. É a tua vizinha que deixou de ir à igreja porque alguém lhe disse que não era bem-vinda. É a adolescente que fez uma pergunta sincera sobre a fé e lhe disseram para deixar de perguntar. É o homem sentado no último banco todos os domingos, carregando uma ferida que nunca contou a ninguém, a perguntar-se se Deus o vê. Pode ser tu, a carregar algo há tanto tempo que te esqueceste do que é estar de pé direito. E Jesus olha para cada uma dessas situações e diz a mesma coisa que disse naquela sinagoga há 2000 anos. Estás livre. Ele não espera pelo dia certo, não consulta os guardiões das portas, não pede permissão ao sistema. Entra no território deles, no dia mais sagrado deles, diante das suas caras, e cura as pessoas que eles tinham decidido que podiam esperar. E mataram-no por isso. As mesmas autoridades religiosas que deviam ser pastores do povo de Deus conspiraram para eliminar o Deus que apareceu para os pastorear pessoalmente, não porque não entendessem o que ele reivindicava, porque entendiam exatamente o que ele reivindicava, e aceitá-lo significaria desmantelar tudo o que tinham passado a vida a construir. É a história humana mais antiga que existe. Escolher o sistema ou escolher a pessoa que está à tua frente. Os fariseus escolheram o sistema. Os curados escolheram Jesus. E 2000 anos depois, essa mesma escolha está diante de cada pessoa que encontra esta história. Podes proteger a cerca, podes defender as categorias, podes insistir que a cura espere pelo dia certo, nos termos certos, pelos canais certos. Ou podes fazer o que a mulher naquela sinagoga fez. Podes deixar alguém que te vê de verdade, colocar as mãos naquilo que te tem prendido e ouvir as palavras que mudam tudo. Levanta-te, estás livre. A verdadeira pergunta não é por que é que Jesus curou ao sábado. É o que fazes quando o Deus que pensavas conhecer aparece e se recusa a jogar segundo as regras que construíste para ele. Se isto te deu algo em que pensar, subscreve. Todas as semanas aprofundamos histórias como esta, ligando textos antigos às perguntas que te mantêm acordado à noite. E se queres entender por que é que Jesus disse, eu e o Pai somos um, e como essa única frase virou todo o mundo religioso de cabeça para baixo, esse vídeo está no ecrã agora mesmo.